Olá, bom dia. Você está aqui porque Cristo cuidou da sua vida e da minha. Acordamos porque Ele nos despertou. E louvado seja Deus que foi tão bondoso e misericordioso para conosco. Quantos que esta hora jazem no pó da terra? Quantos que não têm mais esse privilégio de poder acordar e meditar e ouvir a palavra do Senhor? Por isso, louvemos e agradecemos a Deus pela sua bondade. Querido, vamos orar para abrir a palavra do Senhor. Senhor, nosso Pai Celeste, nosso Consolador, o Santo Espírito, nosso Redentor, Santo Jesus, nós te agradecemos e te louvamos, ó Pai. Obrigado pelos teus anjos ministradores, que são incansáveis e estão ansiosos para nos proteger e nos guardar de todo mal. Pai, aqui estamos, acordados, vivos, ouvindo a tua voz, porque o Senhor quis. Não é que somos melhores do que os outros, mas o Senhor tem um propósito maior para cada vida nesta terra. Queremos pedir que a tua palavra possa fazer morada em nós, que a tua palavra possa nos abrir entendimento, vivificar-nos e moldar-nos segundo a tua vontade. Por isso, nos instrua a ouvir a tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Prezado, ontem nós estudamos sobre buscar o Espírito Santo. E esta manhã nós estamos falando sobre alerta permanente. Nós precisamos de estar permanentemente alerta. Efésios 5, verso 15 a 18, na Bíblia Linguagem para Todos, ou Bíblia para Todos, diz: prestem, portanto, muita atenção à maneira como se comportam. Não se comportem como insensatos, mas como sábios. Aproveitem bem o tempo, porque os dias que correm são maus. Por isso, não façam as coisas de qualquer maneira, mas procurem compreender bem qual é a vontade do Senhor. Não se embebedem, pois o vinho leva à libertinagem, mas deixem-se encher do Espírito Santo. Olha um texto escrito há cerca de 2000 anos atrás e que mostra o retrato da vida hoje, tão real como se fosse escrito hoje ou escrito ontem. Preste atenção como você e eu estamos nos comportando. Prestemos atenção. Queridos, o tempo, diz-nos aqui o texto, somos testemunhas de que os tempos em que vivemos são mesmo maus. Só não vê quem não quer ver. Tornar-se-ão ainda mais difíceis. Por isso devemos manter a vigilância e remir o tempo, quer dizer, aproveitar cada segundo. Viver sabiamente segundo a vontade de Deus. Não levados pela corrente da sociedade, na prova dos vinhos das teorias filosóficas ou das filosofias e doutrinas humanas que conduzem à loucura e à perdição. O apóstolo Paulo não está a referir aqui do vinho natural. Embora que o mesmo este não deve ser usado pelos cristãos, porque entorpece a mente. O apóstolo está querendo nos mostrar outro tipo também de vinho, que são as teorias e as loucuras que hoje o mundo vive dele. A cristandade está a passar por uma mudança de paradigmas de grandes proporções, mudança da fé para os sentimentos, do facto para a fantasia e da razão para a revelação esotérica. Risadas zombeteiras se vê dentro das congregações, contrações espamódicas, né? Gestos, sinais e maravilhas, superapóstolos e profetas, e pessoas sendo assassinadas no espírito,
são apontados como evidência empírica do poder e da presença do Espírito Santo. A forma e a função da Igreja estão a ser tão radicalmente reorganizadas que até o mundo secular tem observado. Até o mundo secular espanta da situação que a Igreja hoje se vive e muitos questionam. Queridos, este movimento está em marcha há mais de um século. O reavivamento da Rua Azusa, em Los Angeles, 1906, com a primeira vaga do pentecostalismo, abriu caminho para a segunda, em 1980, com o movimento carismático. Líderes e membros das igrejas tradicionais católica, episcopais, luteranas, metodistas e congregacionalistas começaram a experimentar uma renovação no culto coletivo e pessoal. Isto incluía falar em línguas, curas e outras manifestações do Espírito. No início da década de 1980, chegou a terceira vaga que afetou as igrejas evangélicas tradicionais. Em pouco mais de um século, este movimento carismático pentecostal ganhou 600 milhões de adeptos no mundo, quase um terço de toda a cristandade. Milhões de cristãos sinceros e piedosos têm substituído as Escrituras pelo Espírito, pelo menos por algum tipo de Espírito na sua vida, mas que não é o Espírito Santo. Porque se você olhar, como eu já havia dito ontem, olhe para Jesus e veja o que é uma vida cheia do Espírito. O que é uma pessoa ungida pelo Espírito. Olhe para a vida dos apóstolos. O que nós vemos hoje dentro das igrejas não revela a presença do Espírito Santo. Talvez um outro Espírito, que não seja o Espírito Santo. Este movimento num ecumenismo generalizado busca a unidade através da experiência sobrenatural, desprezando a autoridade da palavra. Sociólogos, antropólogos e outros acadêmicos preveem que uma cultura carismática global unirá o mundo. É claro que nós sabemos que isso vai acontecer de acordo com as profecias de Apocalipse. É por essa razão que nós temos que estar cuidadosamente alerta e permanentemente alerta, vigiando. Será o tsunami do espiritismo. Nesse tempo do fim, o apelo do Pai é: encham-se do Espírito de Deus. Encham-se do Espírito de Deus. Queridos, nós podemos compreender bem claro o que está cheio do Espírito de Deus quando nós olhamos para a vida de Jesus. Jesus não foi um carismático. Jesus não foi um falador de línguas, porque estava cheio do Espírito. Toda a obra de Cristo foi feita com mansidão e humildade, para a glória e honra do Pai. Manifestava o poder de Deus, guiado pelo Espírito, mas nunca exaltava o seu próprio eu. Ah, querido irmão, é disso que o Senhor pede-nos, como o Senhor diz: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Será que você está disposto a encher-se do Espírito? O apóstolo Paulo diz: não de vinho, não de teorias, não de filosofias, mas do Espírito. E para isso é necessário buscarmos Deus através da oração, através da humildade, da mansidão. E o Espírito do Senhor há de nos guiar humildemente, passo a passo, como guiou Jesus. Vamos orar? Pai querido, rogamos-te esta manhã que o Senhor não permita que nós possamos cair nos vinhos ou nas bebedeiras que o mundo hoje vive nele, de teorias, de filosofias, de doutrinas falsas. Nós te pedimos, ó Pai, que o Senhor possa realmente nos encher do Espírito, do teu
verdadeiro Espírito que acompanhou o ministério de Cristo ao longo dos 3 anos e meio que Jesus viveu aqui neste planeta Terra. O Espírito que acompanhou Elias, que acompanhou aos profetas no passado, os apóstolos, é desse que nós necessitamos. Ajuda-nos a ter discernimento para que nós não corramos atrás das coisas que nos trazem apenas estas exteriores, movimentos corpóreos, mas sim aquilo que transforma a nossa vida, que molda-nos, que nos dê uma mente sã, pura, limpa diante de Ti. Abençoa meu amigo, minha amiga, dá-nos a Tua paz, fortalece a nossa vida com a Tua presença hoje, abençoa os nossos filhos, nosso lar e dá-nos sabedoria de educar para a glória do Senhor. Graças que suplicamos e te rogamos no nome de Jesus, o Salvador. Amém. Prezado amigo, tenha um dia feliz na presença do Senhor, cheio do Espírito Santo e guiado por Ele. Até lá, amanhã cá estaremos novamente. Um grande abraço e saudar a sua família.